A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você que ora nos ouve. Hoje iremos falar sobre a cruz de Cero, e o texto bíblico que servirá de base para a nossa meditação está em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, e diz assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Oremos. Senhor Deus, pedimos nesse momento que Tu retires tudo o que não for do Teu agrado de nosso pensamento, que Tu fales ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. A cruz, tal como nós a conhecemos, sempre foi sinônimo de ignomínia, dor, sofrimento e humilhação. Não há nesse mundo quem não carregue a sua. Não há como evitá-la, mas há como diferenciá-la. A cruz não foi, como muitos pensam, o único símbolo dos cristãos. É importante saber que nos primórdios do cristianismo, alguns outros símbolos ocuparam esse lugar. Em alguns sepulcros subterrâneos da periferia de Roma, onde os cristãos perseguidos se esconderam, encontram-se pinturas de um peixe. Somente os cristãos e ninguém mais poderiam adivinhar que istus, peixe em latim, se escreve com as letras I, C, H, T, U, S, a abreviatura de Jesus Cristo, Filho do Deus Salvador. Mas a associação entre Jesus e o peixe era simplesmente alfabética e fonética, nada mais do que isso. Por isso esse símbolo não perdurou. Ainda outros, como a pintura de temas bíblicos, provavelmente no século II, tiveram seus lugares. Ao longo do tempo, foram e poderiam ter sido escolhidos outros símbolos, inúmeros formatos e inúmeras imagens, ou ainda quadros que descrevessem o mistério, os milagres, a glória, a majestade, o poder ou a soberania daquele que venceu a morte. No entanto, embora haja um lugar de importância reservada para cada um desses acontecimentos, uma coisa é certa: nenhum deles teria qualquer possibilidade de tomar o lugar reservado ao símbolo que representa o pagamento do meu pecado, do seu pecado, do pecado de todos nós. Só a cruz perdurou, e só as consequências perdurarão eternamente, as marcas na mão de Cristo. Ali está a obra exemplar da humildade, ali está a obra da redenção. As obras de Cristo ao longo da sua vida devem servir-nos como exemplo a serem seguidos, mas a cruz de Cristo também é nossa, e é na sua morte que temos a possibilidade de participar da vida que Ele nos ofertou. E é com a cruz que devemos estar comprometidos. Por isso, ela é, em primeiro plano, o símbolo da vitória de Cristo, e como diz o texto que lemos, mas para nós que somos salvos, a cruz é poder de Deus. Muitos gostariam de usar quaisquer tipos de símbolos, em camisetas, adesivos, carros. De certo pensam que não existe nenhum comprometimento em usá-los, mas é errado pensar assim. Todos os símbolos têm um significado. Todos os símbolos exigem um comprometimento de quem os ostenta. Mas nós cristãos temos uma vida, uma cruz como símbolo da vida. Somos acostumados a dizer que a vida é uma cruz. O sofrimento, o escárnio, as tribulações, as duras provações do cotidiano, os desertos da vida são cruzes compartilhadas. O povo de Israel carregava sobre seus ombros o peso quase insuportável de uma cruz destinada aos escravos. Libertar-se da escravidão do Egito representava mais do que uma independência política. Significava ir adorar o Senhor por sua grande obra libertadora. Mas tiraram dos ombros os fardos da escravidão e sobre eles colocaram outros fardos, algumas vezes até mais pesados. O povo de Israel
não suportava mais a condição de escravos, não somente pelo trabalho, mas pelas questões sociais que envolvia a vida de um escravo. Ser um escravo no Egito significava ser um escravo no mundo. Trabalhar sob a pressão da lei era carregar uma cruz sem rumo e sofrer sem salvação. O grande problema da escravidão não são os problemas físicos, mas são principalmente os ideológicos. Não é o trabalho que incomoda, mas um trabalho sem objetivos, sem alvos pessoais, quando a liberdade está em jogo. Ser livre é negar-se a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir um alvo. Jesus bem nos ensinou isso em Mateus 16, 24, que diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ser escravo é esgotar-se, tomar a mais pesada e estafante das cruzes e andar sem destino. A imposição do inimigo é a escravidão, mas a cruz que Deus nos conclama a carregar não é a cruz de escravos, mas a cruz de servos. O servo é livre ideologicamente. Jesus novamente nos explica essa diferença em Lucas 16:13. Diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. O servo trabalha, certo de que será recompensado pelo seu Senhor. E, acima de tudo, pode escolher a quem servir por livre-arbítrio. Em outras palavras, ele pode escolher carregar ou não a sua cruz, porque ele é livre. A liberdade da escolha sempre foi uma característica clara do ministério de Jesus, que disse em Mateus 20, 28, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O povo de Israel esqueceu que tinha tirado do Egito para um propósito. Carregavam uma cruz pesada, não mais nas condições de escravos. Agora eram servos eleitos para a salvação. As durezas e as grandes provações do deserto deveriam lembrar-lhes de que eles eram livres e que estavam a caminho da terra prometida, a Canaã. Muitas vezes nesse trajeto o povo desejou e pediu para abandonar a cruz de servo. Mas nos momentos em que essa cruz foi abandonada, acabaram por pagar um alto preço pela arrogância e pela vaidade das suas atitudes. Levar sobre os nossos ombros a cruz de servo, a cruz que liberta, a cruz que ilumina, a cruz da dependência do Pai, é a nossa parte na salvação. Não é nossa tarefa carregar a cruz que Ele já carregou em nosso lugar. Tudo evolui, mas a cruz de Cristo permanece para novas conquistas, novos sacrifícios e novos triunfos sobre o mal. Não crê quem não crê até a morte, não ama quem não ama até o sacrifício supremo. Quem não sacrifica nada, nada ama. Quem sacrifica pouco, pouco ama. Quem sacrifica tudo, ama totalmente. Jesus Cristo banhou a cruz com o seu sangue e morreu sobre ela para vencer a morte e nos libertar da destruição eterna. O triunfo da cruz será o triunfo total da justiça e da verdade. Todos assistirão a ele, todos participarão dele, mas nem todos da mesma forma, só aqueles que combaterem pela cruz de servo. Os que não se envergonharem dela triunfarão com ela nesse dia, coroados por toda a eternidade. Se aceitarmos carregar a cruz de servos, a salvação e a vida nos estarão asseguradas num olhar. Apenas com um olhar, porque Jesus Cristo
já fez o sacrifício quando banhou a cruz com seu próprio sangue. Mas aqueles que não escolherem carregar a cruz de servos, por medo, interesses pessoais ou conveniências, já estão levando sobre seus ombros a cruz de escravos e, como no deserto, assumirão as suas consequências. O desafio que eu deixo para você que nos ouve é que você tome a cruz de servo sobre seus ombros e caminhe feliz, porque Jesus Cristo está ao seu lado para toda a eternidade. E que Deus o abençoe. Amém. Que a palavra de Deus possa fazer morada no coração de quem nos ouve, fazendo com que a presença do Senhor lhe dê segurança e paz espiritual para a sua caminhada cristã. Oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meu amado irmão e amigo, quero agradecer a sua presença e avisar que todos os sábados estaremos postando uma nova mensagem nesse canal. Na descrição desse vídeo você encontrará um link de acesso ao nosso periódico Pilares de Sabedoria. Esperamos que esse material possa contribuir para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe a todos e mais uma vez, obrigado pela presença nesse encontro. Senhor.